Ellen, tudo bom? Harry Anderson, Camille, Lucas, bom dia, Rebeca. Bom dia, Sérgio, Semirimes, tudo bem? Gente, bota o nome completinho aqui no chat, por favor. Tá? Eu estou indo para frente a módulo 13, página 3 do caderno 5. Certo? Eu vou dar aqui uma breve explicação de algo bem simples, tá? Eu sou muito suspeito, mas eu te garanto que teorema de Pascal e teorema de Arquimedes é algo muito simples, tá? Muito, 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 muito simples mesmo, tá? Apesar de eu ser suspeito, eu vou, tá? Então, o que acontece, dona Amanda, tá? Aí, tá? Eu ia copiar, mas a minha letra não é muito bonita, então não ia ficar muito bonito. Tem um quadradinho verde, tá? Escrito aí umas 3 linhas, tá? Eu queria alguém voluntário aí para fazer a leitura disso aí, esse quadradinho verde aqui, ó. Quadradinho verde. Alguém? Quem? Quem? O Harry não está por aqui, vai ser o nota 10 mesmo. É o que? Vai fazer o quê? Engenharia, enfermagem? O que é, Dudman? Já decidiu ainda não? Só decidiu que vai fazer muitos pontos, não é verdade? Ah, ó. Bora lá. Lê o verdinho que tem aí no princípio de Pascal. Opa! Ótima leitura, muito obrigado. Tá? Continue assim que você chega lá. Gente, tem uma figura aí, tá? Dentro de um compartimento confinado, tá? Tem um líquido. Aqui não disse qual é o líquido. Só disse que o líquido está confinado, está preso, ou seja, não tem para onde sair, né, seu Neto? Não vai para lugar nenhum, tá? Ele não vai para lugar nenhum. Aqui tem uma mãozinha, um dedinho, apertando esse manômetro aqui, tá? Quando aperta, o que vai acontecer? Ele vai mandar um aumento de pressão no líquido. E o que foi que o Dudman acabou de dizer? Se houver o aumento da pressão do líquido em um ponto, em um lugar, o que o líquido em confinamento faz? Ele espalha esse aumento de pressão em todas as direções. Quer dizer que, se eu aumentar a pressão aqui, nesse líquido, olha só, em todos os pontos do líquido confinado, vai ter o mesmo valor da pressão. Tá? Em todos os pontos. Todos os pontos. Tá? Do compartimento fechado, vai haver um aumento de pressão. Tá? Quer dizer, professor, que eu posso botar uma pressão maior aqui e em todos os pontos ele vai aumentar? Se ele estiver confinado, ele vai transmitir essa pressão de maneira integral. Tá? Ele vai transmitir de maneira integral. Alguém aqui já foi em oficina de carro? Já tiveram a oportunidade de estar na oficina de carro? Tá? Alguém aqui já viu aquele elevadorzinho que tem no ônibus ou no transporte eficiente, que o cadeirante sobe, ele bota lá, o cadeirante sobe. Já viram aquilo ali? Tá? Então, eu acho que vou falar de uma situação que algumas pessoas aqui já viram. Alguém aqui já viu um guindaste, um reboque? Já viram um guindaste, um reboque? Tá? Então, em todas as... alguém já viu uma escavadeira, uma retroescavadeira? Já viram isso aí? Uma escavadeira, tá?
Mas o restante viu, não viu? Então, em todos esses locais onde eu falei, tá, nós temos a aplicação do Teorema de Pascal. Ora, se ele sabe que eu vou botar um líquido confinado, eu aumento a pressão dele aqui, e se ele estiver dentro de um tubo, fechado, confinado, a pressão vai se espalhar no tubo todinho. Então, esse aqui é o elevador hidráulico, que tem lá na oficina mecânica. Tem um motor, tá? Tem um motor e um cano bem fininho. Dentro desse cano tem um óleo. E lá na outra ponta tem a plataforma que o carro vai ficar em cima. Uma pequena pressão aqui no óleo levanta o carro lá do outro lado. Tá? Por quê? A pequena pressão que for colocada aqui nesse óleo, ela vai se espalhar integralmente. Tá? Olha aí a palavra. Eu vou botar uma pressão aqui e a pressão vai se espalhar. E onde é que ela vai sair? Ela só tem um lugar para onde ela sair, lá na outra ponta. Tá? É assim que funciona o elevador hidráulico, professor. Mas pouca força que eu colocar desse lado, levanta do lado, levanta. Tá? Quem já viu guindaste, já viu que ele pode levantar pesos enormes. E a alavanca que o rapaz tem lá no painel de controle é desse tamanhozinho a alavanca. Na hora que ele aperta a alavanca, o guindaste lá na outra ponta, ó, um bração gigantesco, levanta carro, levanta prédio, levanta... Ah, por quê? Pascal descobriu que se eu botar força e ele tiver fechado, tiver confinado, a força vai, ó, se espalhar integralmente por todos os pontos. Tá, peraí. Se eu botar força aqui, eu vou estar exercendo uma pressão. Como é que funciona? A pressão na física é força dividido por área. Vocês lembram dessa fórmula aí? Pressão é força sobre área. Então, a pressão que é colocada aqui, ela tem que sair aqui do outro lado. Aí eu vou chamar aqui, ó, de P1, pressão 1. Ela tem que ser igual à pressão 2. Mas, tu tá vendo que o botão de um lado é pequeno? Então, do lado pequeno, eu vou dizer área 1. É colocado uma força 1, aqui ó, força 1. E essa força é colocada em uma área 1. E ela é transmitida integralmente lá para saída. Quem é a saída? A força 2. Só que lá do outro lado, eu tenho uma área 2. É isso aí que acontece na prensa hidráulica. Você quer saber quanto é a força que sai aqui? Tá? Basta que você saiba a força que você aplicou aqui. Tá? Então, força 1 está para a força 2, do mesmo jeito que a área 1 está para a área 2. Tá? Então, essa daqui é a fórmula que nós vamos usar, tá? Na prensa hidráulica. Onde é mais que eu vou usar essa fórmula aí? Eu vou usar nos freios de um carro. Tá? Você já viu o tamanho das rodas do carro? Você já viu o tamanho do pedal do freio? Você não acha que o pedal do freio é muito pequeno para o tamanho das rodas, não? Não acha, não? Vocês nunca acharam isso, não? Imagina, olha só, o pedal de um freio de um caminhão e o tamanho das rodas de um caminhão. Não é grande a diferença? Muito grande a diferença. Mas como Pascal já tinha inventado o princípio de Pascal e funciona, aí, é assim que funciona. O pedalzinho do freio aqui, bem pequenininho, um cano, ó, o freizão lá na roda do carro, grandão. Na roda do caminhão, grandão. Mas o líquido tem que estar confinado, ele tem que estar fechado, tá? Quem já foi em oficina mecânica, quem já ouviu falar no óleo de freio? Alguém já ouviu falar nessa história? Eu vou levar o carro na oficina para completar ou trocar o óleo do freio. O que é o óleo do freio? É esse óleo que vai ficar confinado
que quando você apertar o pedal, ele vai acionar o freio, que é bem grande, lá na roda. Ele vai travar a roda. Pessoal de casa aí, tá saindo em português para todo mundo aí? Não conseguindo entender essa história aí do Pascal? Fala alguma coisa para mim. Deu para entender aí o Pascal? Para variar, né? A Simire me respondeu, né? Que entendeu. A pessoa antes dela que falou aqui no chat foi a Kathleen. Tudo bom, Kathleen? Sérgio. Reunientes, meu parceiro, como é que tá aí? Eu quero saber se deu para entender essa história aí do Pascal. Porque se vocês tiverem entendido a história do Pascal, eu vou falar em outro, só que esse outro é louco. É meio loucão ele. Sérgio, olha, Sérgio, o que foi que o Pascal disse? O Pascal disse o seguinte: se tu tiver um líquido confinado e tu aumentar a pressão dentro dele, tá? Aí no teu material tem esse manômetro aqui. O que esse manômetro faz? Quando tu aperta o manômetro, ele injeta aqui uma pressão dentro do líquido que está fechado. Aí, aqui, ó, é um medidor. No medidor de pressão, ele vai constatar que nesse ponto a pressão é igual nesse ponto, que é igual nesse ponto, que é igual nesse ponto, que é igual nesse ponto. É esse o princípio de Pascal. Que se tu tiver um líquido confinado e tu aplicar uma pressão nele, ele vai, ó, distribuir de maneira integral a pressão que ele recebe. E agora, Sérgio, o que é que tu me diz? Estou esperando, Sérgio. Ah, deu certo, né? Então tá aqui, ó, prensa hidráulica. É aquele elevador que tem nas oficinas mecânicas que apertou um botãozinho, ele levanta um carro. É isso que funciona. Tem um cano, dentro do cano tem um óleo, aí lá no óleo ele está fechado, compartimento fechado. Botou pressão no óleo, a pressão vai sair lá do outro lado, viu, Sérgio? E como é que eu faço para calcular essa relação? Força, que é colocada aqui, vai ser igual à força que vai sair aqui. Tá? Por quê? Aqui eu tenho uma área onde eu vou pressionar, e aqui eu tenho uma área onde ela vai subir. Tá aqui a relação que tem, ó. Força F1 está para a força F2, assim como a área 1, que é menor, está para a área número 2. Então, toda vez que você for calcular questão que tem prensa hidráulica, o freio funciona desse jeito, o freio de um carro. O que mais que funciona desse jeito? As guindastes. Os guindastes, você vai perceber que entre as juntas dos guindastes tem os canos. Quando, da próxima vez que você observar um guindaste ou uma escavadeira, você vai observar que tem um cano de metal. Tu já viu um cano que tem na escavadeira, nos guindastes? Tem um cano. Pode observar que você vai ver um cano. E o que tem dentro desse cano? Um líquido. Com certeza que deve ser óleo, né? Porque se for água, ele deve naturalmente enferrujar, né? O líquido que tem dentro das escavadeiras é o óleo. Eu poderia botar água no freio. Poderia botar água nos freios? Nos canos dos freios? E aí, o que vocês me dizem? Eu posso usar água nos canos dos freios dos carros? Funciona com água? Funciona. Basta que esteja confinada. Mas tem um detalhe. Água com metal, o que acontece com água com metal? Enferruja. Por isso que não é água. Tá? Porque se fosse água, logo o metal ia enferrujar. Ao invés de lidar com água, bota-se o quê? Óleo. Mas funciona do mesmo jeitinho. Tanto faz com água como com óleo. Vai funcionar do mesmo jeitinho. Tá? Vai funcionar com água e com óleo.
Eu acho que está dando para visualizar aqui bem direitinho. Eu vou apagar. Eu posso apagar? Pode apagar aqui? Agora eu vou falar aqui uma história. Arquimedes era um dos cientistas do rei. Aí o rei pegava o ouro puro, entregava para o joalheiro e aí pedia para fabricar a coroa do rei, né? Aí um belo dia ele diz assim: Arquimedes, existe uma maneira de eu saber se o meu joalheiro está fabricando a coroa com todo o ouro que eu entreguei para ele. Aí ele ficou pensativo, o Arquimedes, né? Não saiu aqui. Que meio. Engraçado, mudou a posição. Pois é. Arquimedes recebeu um desafio do rei, viu, Amanda? O desafio era descobrir se o joalheiro estava fabricando a coroa com todo o ouro que o rei deu para o joalheiro. Porque ele poderia misturar os metais, né? E fazer uma coroa de ferro, de latão, aí dava só uma coberturazinha de ouro e entregava lá para o rei, né? Poderia fazer isso aí, como hoje em dia tem. Tá? Aqui não, vocês não, mas tem lugar que as moças compram as joias que são só folheadas a ouro, as semi-joias, as bijuterias, né? Aqui eu sei que ninguém usa, né? Porque eu conheço todo mundo aqui. Aí, o que acontece? Ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, naquela época, ele ia tomar banho de banheira. Viu? Ele foi tomar banho de banheira. Quando ele entrou na banheira, a água derramou. Tá? Arquimedes entrou na banheira e a água derramou. Foi o que aconteceu. Ele gritou e disse assim: Eureka. Você sabe o que quer dizer a expressão Eureka? Alguém já ouviu falar nessa expressão Eureka? Eureka é quando um pesquisador, um cientista, encontra a solução de um problema. Tá? Em 1900 e carneaçada, tinha um desenho animado do Professor Pardal. Um desenho animado, a revista do Professor Pardal. O Professor Pardal era um personagem da Disney que era inventor. Aí toda vez que ele ia fazer alguma pesquisa que ele encontrava a solução do problema, ele gritava Eureka. Aí assim Arquimedes fez. Ele deitou na banheira, derramou a água, aí ele gritou Eureka, Eureka, e saiu correndo pelado. Saiu correndo pelado. A história é verdadeira. Pode procurar lá nos fuxicos da ciência que você vai encontrar. Arquimedes saiu correndo pelado e disse, Eureka, Eureka. Chegou lá para o rei, e assim, eu descobri a solução do problema, pelado. Aí o rei, pelo amor de Deus, traga uma roupa para esse maluco aqui. O que foi, Arquimedes? O que foi que tu descobriu? A solução do problema. Para saber se o joalheiro está fabricando o ouro, aliás, a coroa com 100% do ouro que você entregou. Aí como é que eu vou fazer? Ele pega o ouro, aí bota dentro com o compartimento de uma vasilha com água. Esse ouro vai derramar um volume de água. O ouro maciço. Tá? Porque o ouro maciço, a gente sabe que tem o seu próprio peso, tem a sua densidade. Tá? Já se sabe que 1 quilo de ouro vai derramar um volume X de água. O ouro puro. Agora, se eu pegar a coroa
e ela for de ouro maciço, adivinha o tanto de água que ela vai derramar? Ela vai derramar o mesmo tanto de água que o ouro bruto. Porque a massa dele, apesar do volume ser diferente, vai ser igual. Tá? Independentemente se o ouro está quadrado, se ele está redondo, é ouro, 1 quilo de ouro tem que derramar o mesmo volume de água, independentemente se ele estiver feito no formato de coroa, estiver formato de quadrado. Vocês não concordam comigo? É ou não é? Não é ouro? Agora, se tiver ouro e outra substância misturada, não vai mudar a densidade dele, do metal? Vai derramar a mesma quantidade de água? Vai não, né? Porque ele está misturado com outro metal. Foi assim que ele descobriu. Adivinha? Porca, o joalheiro. Ele descobriu que o joalheiro não estava fabricando a coroa com 100% do ouro. Ele estava roubando e misturando os metais. Tá? Roupa nova para o Arquimedes e forca para o joalheiro. Tá? Essa história é real, essa história é verdadeira. Tá? Então, peraí. O que eu posso tirar aqui para a nossa física? Eu posso tirar aqui para a nossa física o seguinte. Uma massa, quando mergulhar, vai derramar um volume de água. Não é isso que eu posso tirar aqui para a nossa física? Toda vez que eu pegar um objeto maciço, colocar dentro da água, e ele estiver cheio lá, vai derramar água, não vai? Derrama ou não derrama? Qual a quantidade de água que vai derramar? O peso do objeto que está dentro. Tá? Se eu colocar 1 quilo de ouro dentro da água, o volume que vai derramar é o equivalente a 1 quilo de ouro. Tá? Se eu colocar 500 gramas, qual é o volume que vai derramar? 500 gramas. Então, isso aí eu chamo de teorema de Arquimedes. Olha só. Eu vou mergulhar um metal dentro d'água. Eu vou mergulhar qualquer material dentro d'água. O que normalmente vai acontecer? A força-peso vai fazer com que o objeto desça. Não é verdade? Vai descer? Mas existe uma força dentro da água que empurra o objeto para fora. Tá? Por isso que é muito difícil você afundar as boias. Por isso que é muito difícil você afundar aquele isopor. Pense no isopor difícil de afundar, aquele isopor de natação. Tá? Por quê? Quando você empurra, o peso dele é muito pequeno. E existe uma força dentro d'água. Vocês sabem como é o nome da força dentro d'água que empurra as coisas para fora? O nome dessa força é empuxo. Ela manda o objeto para fora. Ó, ela tem um peso. Se o peso do objeto for menor do que o empuxo, adivinha para onde é que vai o objeto? Vai para fora. Tá? Todo mundo aqui já tentou afundar alguma coisa na água e algumas vezes esse objeto não ficou submerso. Por quê? Porque dentro da água existe uma força chamada empuxo. E essa força é, ó, para cima. Tá? Essa força aqui de empuxo. Mas como é que eu vou calcular esse empuxo aí? O empuxo do Arquimedes, ele depende só que só tem um dormindo aqui. Os outros estão só cochilando.
A fundo. Vou botar... Te mostrar já uma relação que tem disso aí. Mas peraí, como é que eu faço para me calcular um empuxo? Como é que eu faço para calcular um empuxo? Um empuxo, ele depende, olha só, da altura. Depende da altura da coluna de água, tá? Não é da altura daqui de baixo, não. Da altura que tem aqui da água, ó. Depende da gravidade e depende do volume, tá? Mas, também eu posso calcular em função, sabe de quê? Da densidade do líquido, tá? Calculando em razão da densidade do líquido, fica... Aí no livro de vocês, ele chama isso aqui, ó, de ρ. Isso aqui lá na química eu chamo de densidade específica. Tá? Então, é μ, G vezes H. Então, a densidade, ou seja, o estado de agregação das partículas, vai fazer com que o empuxo seja maior ou menor. Tá? IGH. Deixa eu botar bem aqui o que tu falou. Esse objeto número 1, ele está flutuando totalmente fora da água. Ele está sujeito a duas forças. Quais são as duas forças que eles estão sujeitos? Todo objeto que está dentro de água, ele está sujeito a quais duas forças? Força que manda para baixo, qual é? Força peso e a força do empuxo. Tá? A força peso é a força do empuxo. Tá? Esse objeto ele está totalmente fora da água. Quem é a força maior que está sendo exercida aqui nesse objeto aqui? É a força peso ou a força do empuxo? Ele está totalmente expulso da água. E aí? Quem será a maior força, Mariana? O empuxo. Então, esse objeto aqui, o empuxo, é maior do que a força peso, porque ele está totalmente do lado de fora. Agora eu vou fazer uma pergunta que ela não é fácil, não. Ela é grátis. Ela é 0,800. Tá? Esse objeto que está lá no fundo da água, ele desceu até o chão. Chão. Ele desceu até o chão. Esse objeto, qual é a força maior que tem sobre esse objeto? É o empuxo ou é a força peso? Concorda? Vocês concordam? Concordam? Amanda, qual é a maior força que tem aqui? A força de empuxo ou a força peso? Quando ele está lá no chão. A força maior, Dudman, qual é? É a força peso. Por quê? A força do empuxo manda para onde? Para cima. A força do empuxo manda para cima. E a força peso manda para onde? Manda para baixo. A força do empuxo aqui praticamente ela não existiu, porque ele está onde? Lá no fundo. Quem é que manda lá para baixo? A força peso. Então, nesse caso aqui, ó, a força do empuxo é menor do que a força peso. Eu vou agora para esse daqui. E esse daqui, quem é que está mandando aí? É o empuxo ou é o peso? E aí? O empuxo está mandando para cima e o peso está mandando para baixo. Quem é que está mandando aí? Ele está bem no meio da... E aí? Tá igual, tem certeza? Tá no meio do bagulho.
E aí, quem concorda com esse menino aqui? Será que ele tá ficando doido? Ele tá certo? Quem concorda com ele aí, levanta a mão aí, por favor. Você concorda com o Dudman? O Dudman disse que está no meio do bagulho, significa dizer que o empuxo é igual ao peso. E aí, vocês concordam? Concordam com ele? Concordam? Pois sim ou não? Concorda? Mariana concorda? Júlia concorda? Concorda com ele? Não, o negócio do bagulho está certo. Tá? Se ele está aqui no meio, existe a força de empuxo para cima, negócio do bagulho, e a força peso para baixo. Ó. Então, nesse aqui, o empuxo é igual ao peso. Nesse aqui, ó, o empuxo é igual ao peso. E esse aqui que ele está flutuando parcialmente do lado de fora e parcialmente do lado de dentro. E aí? Esse aqui é que gera dúvida. Esse bem aqui vai gerar uma dúvida. Tenho certeza. Esse aqui, quem é que está ganhando? É o empuxo ou é o peso nesse aqui? Ele está flutuando metade do lado de fora e metade do lado de dentro. Esse aí é o que gera dúvida. Esse aqui não tem dúvida, que é o peso. Esse aqui não tem dúvida, que é o empuxo. Esse aqui, como ele está na metade, então deve ser meio a meio. Mas esse daqui, que ele está flutuando, mas a metade dele está dentro e a outra metade dele está fora. E aí? Quem é que está ganhando aí? É o empuxo ou o peso? Votação aberta. Quem vota no empuxo aqui nesse bloco, vota aí no empuxo. Quem vota no empuxo? Votação no empuxo. Você de casa, você vota no empuxo aqui. Semirimes, Sérgio, Camille, deixa eu ver quem mais está por aqui. Rebeca. Quem ainda resta por aqui? Lucas, Sérgio, Kathleen. Nesse daqui, quem é que está ganhando? É a força de empuxo ou é a força peso? Ou é meio a meio? Agora levanta a mão aqui quem acha que é a força peso. Não, te decide, né? É o empuxo ou o peso? Hã? Levantou não? Oh, foi mal, desculpa aí. Então, 50 votos no empuxo, 1 voto no peso, e a resposta é... E o pessoal de casa? Cadê o povo? A votação do pessoal de casa. Harry Anderson, meu parceiro. Quem é que vai ganhar aqui? É a força do empuxo que manda para fora? Ou é a força peso que manda... E aí? Cadê? Eu estou só esperando a votação do povo de casa, viu? Estou esperando a votação do pessoal de casa. Quem é que vai ganhar aqui? É o empuxo ou o peso? Gente, ele está metade afundado e metade fora. Então, se ele está metade fora e metade dentro, a meio também. Tá? Só que esse aqui, tá? Ele tem uma densidade diferente desse aqui. Tá? Ele tem uma densidade diferente, mas isso aqui é meio a meio também. Porque metade dele, o peso desceu. Metade dele. O peso conseguiu empurrar metade dele. Mas, por que ele não foi todo? Por que ele não foi todo? Ó, ele só está a metade. Essa metade aqui foi o peso que botou para dentro. E essa metade aqui foi o empuxo que botou para fora. Entendeu? Mas por que esse daqui está aqui no meio e esse aqui está lá em cima? Eles são dois materiais diferentes. A densidade deles é diferente, tá? Mas se ele não consegue estar 100% no chão, onde o peso é maior, se ele não consegue estar 100% fora da água, onde o empuxo é maior, então o empuxo vai ser igual à força peso. O empuxo vai ser igual à força peso. Pronto. Para resolver essas questões, tu só precisa saber isso aqui do empuxo. A fórmula do empuxo, tu pode fazer dessas duas maneiras aí. E a da prensa hidráulica. Vou botar aqui bem aqui a primeira questão. Bora lá. Pode, querida.
Eu vou logo bem aqui na primeira questão da página 7. Primeira questão da página 7. Responde bem para mim essa primeira questão da página 7. Para aí. Bota aí. Bota você. Bota. Passa o álcool na mão, porque depois, se aparecer algum problema... Pronto. Ela está alcoolizada, viu, gente? Ela está alcoolizada, então... Se Deus o livre acontecer qualquer coisa... Não foi meu livro que... Mas, graças a Deus, não vai acontecer nada nela. Ela vai passar no Enem. Bora lá. Diga amém, minha gente. Por favor. Aí, pessoal, tudo do contra aí. Ninguém quer dizer amém para ti. Bora lá. Lê a primeira questão, coração. Muito obrigado. Vai ter aprovação, com certeza. Gente, eu te falar bem aqui uma coisa. Se você colocar um peso dentro da água, tá? O valor que ele vai derramar, tá? É 1 quilograma, vai derramar o equivalente a 1 quilograma. Professor, mas esse peso aí, ele está só a metade dentro d'água. Ele vai derramar 1 quilo de água? Sim, ele vai derramar 1 quilo de água. Por quê? Tem alguma cordinha segurando ele aqui? Tem alguma cordinha? Não. Então, o peso dele está, ó, aonde é que está o peso dele? Está dentro da água, o peso dele. Tá? Ele está dentro da água. Então, ele vai derramar o equivalente a 1 quilo de água. Pronto, eu já te dei a dica, bem. Qual a resposta que não é certa? Qual a resposta que não é certa? Aquela que está dizendo que, apesar dele estar só a metade submerso, ele não vai derramar só a metade, não. Ele vai derramar o peso dele. Sabe quando é que ele vai derramar só uma parte? Sabe quando é? Se eu estiver segurando ele aqui, ó. Se eu estiver segurando com a cordinha amarrada, aí ele não vai derramar 1 quilograma, não. Se eu estiver segurando. Mas se eu não estiver segurando, o que é que vai derramar? Vai derramar o peso dele. Tá? Quais são as alternativas? Muito obrigado. O empuxo da água sobre o objeto tem intensidade igual a metade do peso, tá certo? O empuxo vai ser só a metade do peso dele. O empuxo é o valor do peso dele todo. O empuxo vai ser o valor do peso dele todo. O que ele vai derramar é 1 quilo de água. Mesmo ele estando aparecendo a metade. Está errado a letra A. A letra B, o volume da água deslocado pelo objeto é igual ao volume do objeto? É igual. O que vai derramar aqui é o volume ou é o peso dele? O que é que vai derramar? O que vai derramar, o equivalente que derrama, é igual ao peso, viu? O que derrama é o peso. Então, a letra B está errada por causa disso. A letra B diz assim, a massa da água deslocada é igual a metade do peso. De novo aí, dizendo que é a metade. Não é a metade, ó, é todo. Letra D, o peso da água deslocada tem intensidade igual ao peso do objeto. Tá certo isso aí? O peso da água deslocada é igual ao peso do objeto. Tá certo isso aí? Só a Mariana que está fazendo assim, só a Mariana que está animada.
Bora, Dude, mas o que é que tu faz? Tu faz assim, ou assim, Faz assim, muito bem. Ó, e a Mariana está dizendo que é a letra D. Vamos aqui para a letra E. O empuxo tem intensidade igual a metade do peso. De novo, metade. O empuxo é igual ao peso total. Então, a resposta correta aí para a primeira questão é a letra D. Hoje à tarde, você senta. Essa aula está disponível no Google